Bom dia! Hoje nós iremos falar sobre o parnasianismo e o nosso grupo é composto por Gabriela Oliveira, Isabela Paulo, Lara Gabriele, Mirela Rodrigues e eu, Maiane Rodrigues. Diferença entre a poesia romântica e poesia parnassiana. A poesia do romantismo é intimista, voltada para o eu poético. Daí uma das características ser o egoísmo e o sentimentalismo. Já a poesia parnassiana se volta para o exterior, valorizando mais a aparência das coisas do que a sua essência em si. O parnasianismo é uma escola literária ou um movimento literário essencialmente poético contemporâneo do realismo-naturalismo. Ele é um estilo de época que se desenvolveu na poesia a partir de 1850, na França, com o objetivo de retomar a cultura clássica. A sua literatura é escrita em soneto. Parnaso é como se chama a montanha consagrada a Apolo e às musas da poesia na mitologia grega. Em 1882, Fanfarras, de Teófilo Dias, foi a obra que inaugurou o parnasianismo brasileiro, um movimento que se prolongou até a Semana de Arte Moderna, em 1922. Os principais autores do parnasianismo brasileiro foram Olavo Bilac, Raimundo Corrêa e Alberto de Oliveira. Os três formaram a chamada Tríade Parnasiana. O parnasianismo teve como principal bandeira a oposição ao realismo e ao naturalismo, movimentos que ocorriam nesse contexto. No Brasil, esse movimento opunha-se principalmente ao romantismo. As principais características parnasianas são a idealização da arte pela arte, a busca da perfeição formal, a preferência pelo soneto, rimas raras, vocabulário culto, objetivismo, preferência pela descrição e o racionalismo. Contexto histórico e origem do parnasianismo. A segunda metade do século XIX foi um período em que a literatura europeia buscou novas formas de expressão, as quais estavam em sintonia com as mudanças que ocorriam em diferentes esferas da sociedade e em diferentes áreas de conhecimento. Nesse contexto, por exemplo, teses científicas e sociológicas eram desenvolvidas e difundidas, como o determinismo social. O parnasianismo, então, surgiu como um movimento concomitante ao naturalismo e ao realismo, porém, tendo o gênero lírico como o maior manifestante. Parnasianismo advém da palavra Parnaso, que, segundo a mitologia grega, refere-se a um lugar, um monte consagrado a Apolo e às musas, em que os poetas, inspirados pela aura do lugar, pela beleza, compunhavam, né? Que o Parnaso tem essa característica igual ao classicismo, de citar, de acreditar muito na mitologia grega. Além da origem mítica, o parnasianismo foi um nome designado para intitular o movimento literário surgido na França na segunda metade do século XIX. Também em razão de uma antologia publicada em 3 volumes, sendo o primeiro em 1866, intitulada Parnasse Contemporain, que é Parnasso Contemporâneo em francês. Características do parnasianismo. O próprio nome que designa o movimento parnasiano já é um indicativo de sua principal característica, o forte interesse pela cultura greco-latina. Esse interesse temático e formal em relação à cultura clássica opunha-se diretamente à estética vigente no romantismo, movimento rechaçado pelos parnasianos, uma vez que não interessava aos artistas românticos uma volta à Grécia Antiga, mas antes uma representação capaz de ir ao encontro da burguesia crescente. Eis as características do parnasianismo, divididas em aspectos formais e conteudísticos. Aspectos conteudísticos. Paganismo greco-latino em oposição ao cristianismo e ao misticismo do simbolismo.
retomada de elementos de tradição clássica, materialismo e racionalismo. A busca da arte pela arte. Aspectos formais. Linguagem objetiva em oposição à linguagem mais subjetiva do romantismo. Predomínio de vocabulários e estrutura sintática cultos. Busca pelo equilíbrio formal. Predileção pelo soneto. Em Portugal, o parnasianismo, movimento introduzido pelo poeta João Penha, coexistiu com o movimento realista e o movimento simbolista, opondo-se principalmente ao romantismo, movimento anterior no que dizia respeito ao sentimentalismo e ao egocentrismo, tão típicos dos escritores românticos. As poesias dos principais poetas parnasianos portugueses foram reunidas por Teófilo Braga no livro Parnaso Português Moderno, publicado em 1877. Um dos principais autores e obras do parnasianismo de Portugal são Guerra Junqueiro e João Penha. Parnasianismo no Brasil. O parnasianismo brasileiro começou a ser difundido no país em 1870, pois, no final dessa década, criou-se uma polêmica que no Jornal Diário do Rio de Janeiro, que reuniu, de um lado, os adeptos do romantismo, do outro lado, os adeptos do realismo e do outro lado, os adeptos do parnasianismo. Como resultado dessa querela literária, desenvolvida em artigos, conhecida como Batalha do Pásano, houve uma difusão das ideias e características do parnasianismo nos meios artísticos e intelectuais. Características do parnasianismo. O movimento exclusivo poético. O parnasianismo decidiu apenas a forma da poesia. Não há produções parnasianas em prosas ou dramatúrgicas. A arte pela arte. Um dos principais horizontes criativos da produção parnasiana era a ideia de que uma arte poética voltada para si mesma libera de qualquer compromisso com a realidade social ou com as intenções morais e políticas de qualquer tipo. Objetividade e impessoalidade. Os antirromânticos ou parnasianos buscavam construir sua lírica com os mínimos traços de subjetividade. O culto, a forma e a erudição. O rigor da forma é uma característica marcante do movimento. Os parnasianos buscavam a perfeição na forma do poema, seguido com padrões tradicionais de rima, ritmo e métrica. Alberto de Oliveira foi farmacêutico, professor e poeta, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, tendo sido, inclusive, eleito Príncipe dos Poetas em 1924. Ele escreveu as obras poéticas Canções Românticas, Meridionais, Versos e Rimas. Raimundo Correia foi magistrado, professor, diplomata e poeta, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, e escreveu os livros Primeiros Sonhos, Sinfonias, Versos e Versões, Aleluias e Poesias. Olavo Bilac, 1865 a 1918. Foi um autêntico poeta brasileiro, considerado o melhor representante do parnasianismo da nossa literatura. É dele a autoria da letra do Hino à Bandeira. Escreveu sobre cenas inspiradas na antiguidade grega e romana, tal como a Sexta de Nero e o incêndio de Roma, bem como dedicou-se a temas de caráter histórico nacionalista, como O Caçador de Esmeraldas. A primeira obra publicada de Olavo Bilac foi Poesias, 1878. Nela, o poeta já demonstra estar identificado com a proposta do parnasianismo. Como comprova seu poema Profissão de Fé, a obra alcançou imediato sucesso e logo Bilac foi considerado o príncipe dos poetas brasileiros.
Poema de Olavo Bilac, Via Láctea, parte 8. Ora, direis ouvir estrelas, certo perdestes o senso, e eu vos direi, no entanto, que, para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas, pálido de espanto, e conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila, e ao ouvir do sol, saudoso e em pranto, inde a procurá-lo pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas, que sentido tem o que dizem, quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender as estrelas. Francisca Júlia da Silva. Francisca Júlia nasceu em 31 de agosto de 1871 e, quando tinha apenas 24 anos, publicou seu primeiro poema, Mármores, no jornal O Estado de São Paulo. Ela recebeu uma crítica de Severiano Rezende, que tinha sua mesma idade. Ele aconselhava a poetisa para não criar mais poemas e realizar outras ocupações, tais como trabalhos de agulha. O que ele quis dizer, trabalho de mulher. Então, ela foi uma grande inspiração para várias mulheres. Por quê? Porque nesse tempo o machismo era muito, muito, muito maior do que é hoje. E com certeza havia mais mulheres que queriam ser poetisas, mas não iriam. Por quê? Porque não eram mulheres. Mas Francisca Júlia não se deteve. Ela ergueu a cabeça e continuou. Continuou. Então, por isso, ela foi uma inspiração muito, muito grande para a época. E depois de um tempo, recebeu uma crítica positiva de nada mais nada menos que Olavo Bilac. Francisca Júlia da Silva. Francisca Júlia, escritora parnassiana, nasceu em 31 de agosto de 1871. Escreveu para jornais como O Correio Paulistano, além de outros periódicos. Seu primeiro livro, Mármores, publicado em 1895, teve boa recepção da crítica, mas também sofreu acusações de plágio ou imitação de poesias do cubano José Maria de Heredia, o que não impediu a consagração da autora, que em 1904 tornou-se membro do Comitê Central Brasileiro de Società Internazionale Heleno-Latina. Apesar de apresentar traços simbolistas em algumas de suas poesias, Francisca Júlia é considerada uma poetisa do parnasianismo brasileiro. Portanto, seus poemas apresentam objetividade, descritivismo e rigor formal. A autora publicou também Livro da Infância, em 1899, e Esfinges, 1903, mas o final de sua vida foi mais romântico do que parnasiano, pois quando o seu marido faleceu, vítima de tuberculose, a autora também morreu em 1º de novembro de 1920, possivelmente devido a um suicídio. Características literárias da Francisca Júlia. Tem o antirromantismo, que ela é parnasiana, tem a grande diferença aí, que a Maiane já disse um pouco. Objetividade, descritivismo, rigor formal, como eu já disse, metrificação e rimas, porque o parnasianismo tinha aquela coisa da forma, né? Podemos dizer assim, já que eles não tinham a idealização do homem, o homem como uma figura perfeita, eles tinham a idealização do poema, a idealização do texto. Então, tudo era rimas, metrificação, rimas ricas, a metrificação sempre as mais difíceis, as mais bonitas. Em suas obras, ela também tinha alienação social, que indiferença a questões sociais e arte pela arte. Metalinguagem, distanciamento do eu lírico, referências grego-romana. E algumas obras da Francisca Júlia. Mármores foi sua primeira obra, publicada em 1895.
Livro da Infância, publicado em 1899, e Esfinges, publicado em 1903. E é isso, esse foi o nosso trabalho sobre o parnasianismo. Muito obrigada pela sua atenção.